Assalamu alaikum. O ritual ilustrado completo dos nobres do santuário místico. Um ritual ilustrado da antiga ordem árabe dos nobres do santuário místico. Prefácio. Ezra A. Cook, fundador desta editora em 1867, opunha-se irrevogavelmente às ordens secretas. Embora muitas de nossas publicações reflitam seu espírito, nossos livros foram amplamente adotados como livros didáticos para o ensino do trabalho secreto de todas as ordens tradicionais, e a editora, ao continuar vendendo-os, acredita estar suprindo uma necessidade muito sentida. Como justificativa adicional, apresentamos o seguinte, escrito por uma renomada autoridade maçônica. Esta citação aplica-se naturalmente a tratados sobre outras ordens secretas. A objeção aos tratados e dissertações sobre assuntos maçônicos, de que existe o perigo de, através deles, revelar demasiada luz ao mundo exterior, não encontra o menor respaldo na experiência. Na Inglaterra, na França e na Alemanha, quase nenhuma restrição foi observada por escritores maçônicos, exceto no que é enfaticamente esotérico. E, no entanto, não acreditamos que o mundo profano seja mais sábio nesses países do que no nosso, em relação aos segredos da maçonaria. Diante dessas publicações, o mundo exterior permaneceu tão ignorante dos segredos da nossa arte, como se nenhuma obra jamais tivesse sido escrita sobre o assunto, enquanto o mundo interior, os próprios membros da ordem, foi esclarecido e instruído, e suas visões da maçonaria, não como uma sociedade social, ou de caridade, mas como uma filosofia, uma ciência, uma religião, foram elevadas e ampliadas. A verdade é que os homens que não são maçons, nunca leem obras maçônicas autênticas. Eles não tinham interesse nos tópicos discutidos, e não conseguiam compreendê-los, devido à falta da educação preparatória, que somente a loja pode fornecer. Portanto, se um escritor se aventurasse um pouco, no que pode ser considerado, como sendo realmente os arcanos da maçonaria, não haveria perigo de fazer uma revelação imprópria a pessoas impróprias. Mac, Enciclopédia da Maçonaria, edição de 1887, página 617. Capítulo 1. O Santuário Místico. Uma breve história da ordem. A antiga ordem árabe, nobres do Santuário Místico, foi instituída em Meca, Arábia, no ano de 5459, ou no ano de Nosso Senhor, em 1608. O ritual foi preparado e divulgado em Alepo, Arábia, por Luiz Marashi, o grande tradutor italiano do Alcorão de Maomé. A ordem foi revivida e estabelecida no Cairo, Egito, em 5598. 14 de junho de 1837. Os maçons têm o costume de datar todos os seus atos e instrumentos, de acordo com o calendário hebraico. O principal objetivo da antiga ordem árabe dos nobres do santuário místico era a formação de uma inquisição árabe e egípcia, ou comitê de vigilância. A ordem era composta pelos homens mais corajosos e íntegros da época, que desempenhavam suas funções destemidamente. Disse que era uma organização muito semelhante aos vigilantes da Califórnia, que, na época da Corrida do Ouro, antes que qualquer governo legal fosse organizado ali, assumiram as funções de captores, juízes, jurados e executores de criminosos. Como os tribunais de justiça agora são capazes de lidar com a ilegalidade, e os comitês de vigilância não são considerados necessários nos tempos modernos, a antiga ordem árabe dos nobres do santuário místico adotou outros interesses. O broche do santuário, no entanto, ainda é considerado um símbolo de verdadeira e honrada masculinidade, dedicada a altos ideais. Em várias cidades da Europa, templos do santuário místico foram instituídos há alguns anos, e são organizações beneficentes e sociais prósperas. Em 1871, um dos representantes estrangeiros da ordem trouxe o ritual para a América, e o entregou ao Dr. Walter M. Fleming, 33º grau, soberano grande inspetor-geral do rito escocês antigo e aceito, e eminente comandante da Comenda Columbia número 1 dos Cavaleiros Templários de Nova York.
O Dr. Fleming, juntamente com outros maçons do 33º grau, incluindo William J. Florence, Edward Ed, S.C. Campbell, Oswald Merle Daubigny, G.W. Miller, John Moore, William S. Patterson, John W. Simons, e Albert P. Moriarty, e quase todos os cavaleiros templários da Comenda Colômbia número 1, instituíram o Templo Meca número 1 do Santuário Místico em Nova York. O Dr. Fleming foi escolhido por unanimidade como grão-potentado, ou oficial presidente. Por vários anos, este templo permaneceu inativo, devido à morte de alguns dos líderes, e à falta de interesse dos demais. Em 1875, W. J. Florence trouxe da Europa o ritual oriental da ordem, tal como era praticado em países estrangeiros. Em 1876, ele reuniu os membros remanescentes do Templo Meca número 1 original. Um comitê sob sua liderança foi nomeado para elaborar uma constituição e um ritual para a ordem na América. A Constituição foi adotada em 6 de junho de 1876. Como o Sr. Florence, presidente do comitê, e o Dr. Fleming, grão-potentado, eram na época membros da antiga associação burlesca, conhecida como Filhos de Malta, parte do ritual dessa ordem foi utilizada. Parte do trabalho foi adaptada dos graus superiores do rito de Mênfis, e do rito escocês, bem como dos graus do arco real e templário, do rito de York, e decidiu-se então que apenas maçons do 32º grau do rito escocês, ou cavaleiros templários do rito de York, seriam elegíveis para admissão na ordem. O Santuário Místico na América é uma organização beneficente e social, dedicada ao bem-estar da maçonaria. O Conselho Imperial é o órgão governante, com ramos subordinados, chamados templos. Existem atualmente cerca de 150 templos nos Estados Unidos. Um voto contrário ao voto vetado rejeitará um candidato por um mandato de 13 semanas. A taxa de iniciação foi originalmente fixada em $10, como valor mínimo, e as mensalidades não eram inferiores a $2 anualmente. Esses valores são menores do que os exigidos pela maioria dos templos, atualmente. O Mystic Shrine é chamado de Ordem Árabe, mas é apenas em espírito de descontração que os shrines assumem as vestimentas e o papel de árabes. Eles não adoram o Alá muçulmano e não aceitam a religião islâmica. Os shrines são todos maçons, acreditam em divindades e são todos americanos amantes da liberdade. Organizado para diversão, o santuário é chamado de Parque de Diversões para Maçons. Seus princípios são prazer, hospitalidade e alegria, sem intemperança, grosseria ou rudeza. É um erro chamar o Mystic Shrine de o grau mais alto da maçonaria. Não faz parte da loja maçônica, mas é talvez o mais amado de todos. Corpos não maçônicos compostos por maçons. A ordem, nos Estados Unidos, conta com milhares de membros, todos entusiastas do Santuário da Afeição Fraternal e da Boa Camaradagem. História, títulos e posições dos oficiais, seus trajes e joias. Ilustre grão-potentado, primeiro oficial, no Oriente. Traje: túnica ou dominó de veludo púrpura, mangas amplas, adornadas com galão amarelo ou dourado, faixa amarela ou dourada, turbante alto de seda, ou cetim púrpura e amarelo, com crescente dourado e cravejado de joias, cetro cravejado de joias, com crescente no topo. Joia do ofício: pirâmide, com um grande sol de superfície dourada, com raios e um rosto carrancudo, ou semblante, no sol, suspensa do peito esquerdo. Ilustre chefe Raban, segundo oficial, no Ocidente. Traje: túnica ou dominó de veludo verde brilhante, mangas amplas e esvoaçantes, adornadas com púrpura, e faixa larga púrpura, turbante verde e púrpura, com crescente na frente. Joia do ofício: pirâmide com lua crescente prateada na frente, suspensa no lado esquerdo do peito. Ilustre assistente Raban, terceiro oficial, no sul. Traje: túnica azul de veludo, ou dominó, mangas largas e esvoaçantes, adornadas com laranja,
faixa larga laranja, turbante azul e laranja, com crescente na frente. Joia do ofício. Uma pirâmide com face dourada, coberta com estrelas prateadas. Ilustre Altíssimo Profeta e Sacerdote, quarto oficial, à direita do leste. Traje. Túnica feita de tecido metálico, dourado com prata e coberto como damasco. Mangas esvoaçantes e com franjas. Turbante largo dourado e amarelo, em forma de coroa, com joias amarelas, douradas e pretas. E carrega um báculo. Joia do ofício. Grande livro ou pergaminho dourado, com uma pirâmide em uma página, em prata, e um crescente na outra, suspenso no pescoço, pendurado na frente do peito. Ilustre guia oriental, quinto oficial, à direita do leste. Traje. Túnica laranja, ou dominó, adornado com roxo. Faixa larga roxa, cinto e espada. Turbante laranja e roxo, crescente na frente. Carrega um longo bastão árabe ou lança, adornado na ponta com fita laranja e roxa. Joia do ofício. Pirâmide com uma esfinge de corpo de pantera e cabeça feminina, com superfície dourada, suspensa do peito esquerdo. Ilustre tesoureiro, sexto oficial, à direita do leste. Ilustre secretário, sétimo oficial, à esquerda do leste. Ilustre primeiro mestre cerimonial, oitavo oficial, à direita do oeste. Ilustre segundo mestre cerimonial, ou porta-estandarte, nono oficial, à esquerda do oeste. Ilustre capitão da guarda, décimo oficial, dentro da porta. Ilustre guarda externo, 11º oficial, fora da porta. Os 7 primeiros oficiais são eleitos anualmente, e os 4 restantes são nomeados pelo grão-potentado. Entronização. Antes da entronização de um potentado eleito, o Conselho Imperial exige sua concordância com as seguintes ordenanças, a saber: 1. Você jura solenemente, sob sua honra, que se empenhará ao máximo para promover a verdadeira felicidade de seus irmãos nobres do santuário místico. 2. Que se empenhará para promover o bem geral da ordem e preservar a solenidade de nossas cerimônias, com profundo respeito e reverência. 3. Que não reconhecerá nem terá contato com nenhum templo que não opere sob autoridade constitucional, conforme reconhecido pelo Grande Conselho Imperial. 4. Que sempre manterá e apoiará a autoridade do Grande Conselho Imperial dos Estados Unidos, e exigirá obediência aos seus estatutos, decretos e regulamentos. Você se submete a todas essas ordenanças, e promete observá-las, e praticá-las fielmente? Capítulo 2. O Santuário Místico Ilustrado. Mobiliário e cerimônias de abertura. O salão da loja é chamado de templo, e o mobiliário é semelhante ao maçônico, com algumas adições. A sala é coberta com tecido de alpaca, preto ou branco, com bordas roxas e azuis. Mobiliário. Uma tenda ou dossel sobre uma carroça, um pedestal com martelo, uma grande cimitarra atravessando o pedestal, um altar de obrigação coberto de preto, contendo a Bíblia, e o Alcorão, a pedra negra ou pedra sagrada de mármore preto, com um pé quadrado, ou mais, e 2 espadas cruzadas. À direita do leste, um altar de incenso com incenso de mirra queimando, etc. À esquerda do leste, um esquife e um caixão, cada um a meio caminho entre o leste e o altar de obrigação. Uma pia de água ao sul, um órgão, etc. As ferramentas de trabalho, etc., são um grande cilindro de estanho ou chapa de ferro, com cerca de 30 pés de comprimento e 5 pés de diâmetro, construído de forma a se retrair, quando não estiver em uso. Uma bateria galvânica, um altar sobre o qual é colocado um livro de ouro com espadas cruzadas, 3 martelos, um sistema de roldanas, capuzes e vendas, luvas de boxe, uma escada curta, 4 pares de gavetas, 3 pares de algemas, um para-choque, uma espécie de escrivaninha de 6 pés de altura, construída de forma a cair em pedaços, quando necessário para o trabalho, uma esponja grande de 5 galões, várias cadeiras de 3 a 6 pés de comprimento, um gongo chinês,
rabeca e qualquer outro instrumento que possa produzir um som horrível. 12 uniformes com sabres para soldados árabes. Várias máscaras ou rostos falsos, uma estrada acidentada feita de cordas, etc. Ponte dos suspiros, 3 pequenas seringas, dolman, sandálias, armas de fogo, colapso, e qualquer outra vestimenta ou figura grosseira, para criar terror ou medo no candidato. Cerimônia de abertura. Grão potentado. Um golpe com o martelo ou cetro. Chefe Raban, para que nenhum intrometido ou espião possa interferir nas cerimônias de nosso santuário místico, ordeno que convoque seus oficiais competentes e receba deles nosso passe místico. Disperse-os com rapidez, dentro e ao redor de nosso templo, para que o recebam de todos, dentro de nossos portais, e comuniquem a você, para que me dê a garantia de que nenhum ignóbil aqui se intromete. Chefe Raban. 2 batidas. Primeiro e segundo mestres cerimoniais, aproximem-se do Oriente. Eles se levantam e se aproximam do Oriente. Vocês têm o passe místico? Primeiro e segundo mestres cerimoniais. Chefe Raban, nós temos. Chefe Raban. Aproximem-se e entreguem-no. Primeiro e segundo mestres cerimoniais se aproximam, e cada um sussurra. Meca. Chefe Raban. É ordem do nosso grão potentado, que vocês recebam imediatamente o passe místico de cada um, dentro ou ao redor do templo, e o devolvam a mim, para que eu possa garantir que nenhum espião ignóbil se intrometa nas oferendas do nosso santuário místico. Primeiro e segundo mestres cerimoniais, cada um de um lado do templo, recebem o passe místico, Meca, em um sussurro, e, ao retornarem, comunicam-no ao chefe Raban. Se alguém estiver presente sem o passe, o mestre cerimonial anuncia em voz alta. Um intruso. O membro se levanta, é atestado ou expulso. Chefe Raban. Grão potentado, nosso santuário místico está seguro e livre de perigos. Não há ninguém presente além de nobres de nosso rito. Grão potentado. Para o assistente Raban. Assistente Raban, informe o capitão da guarda, e este seu camarada, o guarda externo, que nosso templo está agora devidamente aberto para os negócios e cerimônias, e ambos tomem cuidado com quem entra. Capitão da guarda informa o guarda externo como acima, e relata, após fechar a porta. Capitão da guarda. Nobre assistente Raban, nosso guarda externo está instruído, e sob dupla guarda, vigiado por um oficial experiente e confiável do lado de fora, alguém que conhece seu dever, vigilantemente auxiliado pelo capitão da guarda do lado de dentro. Assistente Raban. Ilustre grão potentado, nosso sagrado templo está sob uma dupla e confiável guarda. Grão potentado. Está tudo bem. Visto que todos os presentes são nobres do santuário místico, e nosso templo está seguramente guardado, proclamo este templo regularmente aberto para negócios e cerimônias, e por meio deste, proibimos toda confusão e discórdia, que possam prejudicar nossos ritos místicos. Os trabalhos regulares estão agora em ordem, como de costume em todos os órgãos conduzidos, segundo as leis e regras parlamentares. Se um iniciado se apresentar, o secretário e o tesoureiro desempenharão suas funções respectivamente. Capítulo 3. O Templo Místico Ilustrado. Iniciação. O templo agora está escuro, os oficiais em seus lugares, quando o grão potentado diz: primeiro mestre cerimonial, retire-se para as paredes externas, e verifique se algum noviço aguarda nossa atenção. O primeiro mestre cerimonial retira-se, verifica, e, retornando diante do altar, relata após fazer o sinal. Grande saudação salã, feita voltada para o oriente, inclinando-se para a frente, como se fizesse uma reverência, braços erguidos e palmas das mãos estendidas, cabeça projetada para a frente de maneira reverente e suplicante, como um corte, exceto inclinando-se mais para a frente. Primeiro mestre cerimonial. Ilustre grão potentado, há 1, 2 ou 3 filhos do deserto que buscam admissão em nosso santuário místico. Grão potentado.
Os ilustres primeiro e segundo mestres cerimoniais, acompanhados pelo nosso grande marechal, retirar-se-ão do templo, e prepararão os noviços para recepção em nosso santuário místico. Eles saúdam e se retiram, preparando os candidatos, tirando-lhes os sapatos, o casaco, a gola e o colete, e vestindo-os com dominóis, e chinelos brancos, algemados ou com os pulsos frouxamente amarrados. Quando o candidato, 1, 2 ou 3, está pronto, os mestres cerimoniais assumem a responsabilidade por ele. 3 fortes batidas na porta externa do templo, chamam o guia oriental para admiti-los. A resposta, lá dentro, é um estrondo horrível, o ranger de anéis de ferro sobre uma barra de ferro, e o recolhimento de vários verrolhos grandes. Então a porta se abre. Qual a causa deste alarme estrondoso? Quem se atreve a intrometer-se nas cerimônias do nosso santuário místico? Pergunta o guia oriental. Primeiro mestre cerimonial. 1, 2 ou 3, pobres filhos do deserto, cansados das areias quentes, e do sol escaldante das planícies, que humildemente anseiam por abrigo sob a cúpula protetora do templo. Guia oriental. Como podemos saber se são dignos, e não têm propósitos traiçoeiros ou ignóbeis? Primeiro mestre cerimonial. Tendo seus caracteres sido examinados, e estando dentro dos limites da boa reputação, eles passaram imaculadamente pela aprovação da votação secreta do nosso santuário místico, e eu apoio a sua causa e sanciono sua recepção com o passe secreto. Guia oriental. Dê-me o passe. O primeiro mestre cerimonial avança, e sussurra. Meca. Guia oriental. Está bem, deixem-nos entrar. Eles entram, precedidos pelo marechal, mestres de cerimônia, etc., que os conduzem, com o guia à frente de todos. Grão potentado, 3 batidas, todos se levantam. Um gongo soa, música de órgão. Eles marcham 2 vezes ao redor, órgão ou canto, ou ambos. O gongo soa quando passam pelo leste, e quando param ali na segunda volta. O grão potentado bate uma vez. Todos se sentam. Os candidatos param. Grão potentado, que estranhos intrusos temos aqui. Nossos prazeres eram perfeitos, e deveriam ser preservados desta confusão e ostentação. Antes da entrada do candidato, o capitão da guarda escolhe 12 membros que se vestem como soldados árabes, com grandes e largas cimitarras, e ficam posicionados do lado de fora. Treinam e estão prontos para o serviço quando solicitados. Os candidatos são detidos e levados pelos soldados de maneira rude, ao que o guia oriental responde suplicantemente. Guia oriental, ilustre grão potentado, fui eu quem conduziu, 1, 2 ou 3, pobres filhos do deserto, que, cansados das areias quentes, e do sol escaldante das planícies, humildemente imploram por aquela dádiva sagrada para o viajante cansado e sedento. Um copo d'água e abrigo sob a cúpula protetora de nosso belo templo. Eu os recomendo ao seu favor, tendo-os considerado dignos, e sem intenções traiçoeiras ou ignóbeis, cada um tendo passado pela aprovação da votação secreta de nosso santuário místico, sem mácula, e com o aval de um nobre portador de nosso passe secreto. Grão potentado, nobre guia, conheces a pena da quebra de fé, e te colocas diante de ti, como resgate por todos eles. Guia oriental, ilustre grão potentado, sim. Grão potentado, que assim seja. Conduza-os mais uma vez ao nosso santuário, e ao nosso sumo sacerdote, para que ele possa gravar em suas memórias, o conhecimento dos deveres que desempenham aqui, como, assuma. Os candidatos são conduzidos até o profeta e sacerdote, que está paramentado, e usando uma mitra. Sacerdote. Estrangeiros, seus motivos para virem até nós, são honrosos, puros e livres de qualquer esperança de ganho, ou orgulho de conhecimento. Candidatos. Sim. Sacerdote. Vocês acreditam na existência de uma deidade, em recompensas e punições futuras. Candidatos. Sim. Sacerdote. Vocês desejam promover a justiça, e reprimir o mal? Candidatos. Sim. Sacerdote. Vocês têm o devido respeito pela virtude feminina? Candidatos.
Sim. Sacerdote. Vocês estão dispostos a arriscar suas vidas, se necessário, para punir os culpados, e proteger os inocentes, e trabalhar pela causa da justiça, da verdade e da humanidade comum. Candidatos. Sim. Sacerdote. Vocês ainda desejam se unir a nós nos laços inseparáveis do santuário místico, para os propósitos para os quais vocês concordaram? Candidatos. Sim. Sumo sacerdote, se responderam com sinceridade e verdade, posso assegurar-lhes que nenhum sentimento ou exigência conflitante aqui prejudicará seus princípios, ou seus deveres no mundo exterior, sejam eles quais forem. Nossa aliança, ou o rito de nosso santuário místico, é antiga, honrosa, benevolente e secreta. É dedicada à causa da justiça, da verdade e da misericórdia. É tão antiga quanto a pedra fundamental do Templo de Meca, de Maomé, tão secreta quanto o Islã, que uniu as tribos da Arábia a Alá, ou seu Deus, tão honrosa quanto o cristianismo, e os princípios aos quais é dedicado, uma vez assumidos, não podem ser evitados ou descartados. Não conhecemos retrocesso. A justiça é nosso brasão. Não esperamos caridade além da razão. A virtude deve ser considerada por seu valor incomparável, e a moralidade observada para o bem comum de todos. Exigimos sigilo absoluto e desejamos que todos os nossos discípulos tenham interesse em nossa nobre causa, e observem com justiça os princípios de nossa fé. Que estes ensinamentos preliminares estejam profundamente gravados em seus corações. Eles são inestimáveis quando bem observados, e são atributos que não podem ser comprados com o ouro insignificante e sórdido. Pela existência de Alá, e do credo de Maomé, pela lendária santidade do nosso tabernáculo em Meca, nós o saudamos, e em comemoração à fé árabe, na pureza e inocência, aceitamos suas respostas como sinceras, e agora vocês serão autorizados a prosseguir nos ritos e cerimônias do santuário místico. O guia oriental, e a escolta, os conduzirão adiante, enquanto vocês ouvirão com reverência e atenção nosso serviço preparatório. Gongo, música, versos. Os candidatos prosseguem. Grão potentado, quem é aquele que professa ter conversado pessoalmente com o Supremo, e se considera o mais poderoso, dentre os seguidores de Maomé, o profeta da fé árabe? Gongo, música e breve verso. Chefe Raban, quem, senão Maomé, misturou sua religião com seus uris, e disse: não são estas as verdadeiras fontes de felicidade? Gongo, música, versos. Assistente Raban, o que acontecerá àqueles que refletiram com aversão sobre o que o profeta revelou? Portanto, suas obras não terão valor algum, não percorrem eles a terra, e vem o fim daqueles que os precederam? Gongo, música, verso. Sacerdote, por que os incrédulos se entregam aos prazeres, e comem como animais? Não será o seu destino um tormento? Apelem aos profetas pela verdade. Gongo, música, verso. Grão potentado, a quem será dada a água fervente para beber, que lhes estourará as entranhas, e os lançará na lava derretida, para serem consumidos. Aos infiéis que aguardam até a última hora da justiça. Gongo, música, verso. Chefe Raban, sejamos do número daqueles que se banham na fonte de águas incorruptíveis, e em rios de leite, cujo sabor não se altera, e em rios de vinho, agradáveis e purificadores para aqueles que bebem, e que entram nos vinhedos, onde os frutos são raros e abundantes, e onde não existe mal algum. Gongo, música, verso. Assistente Raban, aquele que segue a declaração clara de seu ditador, sempre evitará aqueles cujas obras malignas foram disfarçadas pelo diabo, e que seguem seus próprios desejos. Gongo, música, verso. Sacerdote, há muçulmanos entre nós. Há outros que se desviam da propriedade. Mas aquele que busca o Islã sinceramente, busca a verdadeira direção. Porém, aqueles que se desviam da verdade e da justiça, merecerão e colherão abundante castigo. Gongo, música, verso. Grão potentado, purifiquemo-nos uns aos outros. Há dois caminhos, o do bem e o do mal.
não tenteis a cidade da destruição. Que todos vós possuais a faculdade de discernir, e o poder de escolher entre a maldade e a piedade. Pois o castigo de cada um será igual à medida de seu pecado. Gongo e música, até que os candidatos, chegando ao leste, parem. Grão potentado, filhos do deserto, vós avançastes pelas cerimônias preliminares da nobreza do santuário místico, até onde é possível, sem obrigação. Antes de prosseguir em nosso curso, você deverá assumir um juramento solene e vinculativo, unindo-se indissoluvelmente a nós, e uma vez feito, jamais poderá ser retratado, ou do qual se possa desviar. Mas, asseguro-lhe, nele não há nenhum sentimento questionável para todos aqueles que possam se tornar homens honestos e íntegros, sejam quais forem suas crenças. Você está disposto a assumir tal obrigação? Candidatos, eu estou. Os candidatos são conduzidos para o oeste, e para o altar da obrigação, ao som de gongos, tambores e música. Ajoelham-se diante do altar, com os braços atados apoiados sobre ele, cabeças inclinadas. O grão potentado toca 3 vezes, para chamar todos ao redor do altar, e, em seguida, aos candidatos. Repitam comigo. Obrigação. Eu, por minha livre e espontânea vontade, sem influência, e por livre consentimento, assumo aqui, sem reservas, a obrigação da nobreza do santuário místico, assim como fizeram os eleitos do templo de Meca, os muçulmanos e os maometanos. Eu, por meio deste instrumento, com base nesta Bíblia, na misteriosa lenda do Alcorão, e em sua dedicação à fé muçulmana, prometo, e juro pela fé e honra de um homem íntegro, venha o bem ou mal, a adversidade ou sucesso, que jamais revelarei qualquer parte ou porção secreta das cerimônias que já recebi, que estão prestes a me ser comunicadas, ou nas quais eu possa ser instruído futuramente, a qualquer pessoa no mundo, exceto a um membro notório da Ordem dos Nobres do Santuário Místico, e eu, sabendo com absoluta certeza, que ele ou eles são verdadeiramente e legalmente reconhecidos como tal, e de boa reputação perante tal nobreza. Prometo e juro ainda que não estarei presente, auxiliarei ou apoiarei a outorga da Ordem do Santuário Místico, a qualquer pessoa que não seja um cavaleiro templário maçom, ou um maçom do 32º grau do rito escocês, em boa reputação. Prometo e juro ainda, que não escreverei, cortarei, falarei ou retratarei intencionalmente qualquer detalhe, que poderia ser interpretado até mesmo, como uma pista para o mesmo, exceto para o trabalho oficial do templo. Além disso, registro aqui um voto sagrado, prometendo que, se eu viver para me tornar um membro, votarei imparcialmente contra qualquer amigo ou inimigo, que se candidate a membro da nobreza do santuário místico, a quem eu acreditar ser desgraçado, desonrado, ladrão, perjuro, assassino, lunático, idiota ou criminoso. E se eu passar sem hesitação pelo teste muçulmano, e for considerado digno da confiança de meus companheiros, mesmo que eu não apoie ativamente a causa, ainda assim prometo permanecer em silêncio, mesmo que neutro, e não me opor aos propósitos da ordem. Prometo e juro ainda, que obedecerei às leis, e me submeterei aos decretos do Templo Matriz, o Grande Conselho Imperial dos Estados Unidos da América, e que não reconhecerei, aceitarei ou estarei presente em qualquer outro corpo de nobres do santuário místico, que alegue ser superior em autoridade, nem estarei presente em qualquer templo clandestino, não possuindo autoridade constitucional do Grande Conselho Imperial do Santuário Místico. Além disso, prometo e juro que, na medida e dentro das minhas capacidades, jamais me desviarei da justiça, ou do dever. Que respeitarei a virtude, protegerei os inocentes, auxiliarei os aflitos, promoverei a inculcação da honra e da integridade, e praticarei a caridade razoável. Que protegerei e defenderei a honra imaculada de qualquer nobre do santuário místico, na sua ausência, se atacado. E agora, sobre este livro sagrado, pela sinceridade de um juramento muçulmano, registro este voto irrevogável, subscrevendo-me e vinculando-me a ele, bem como vinculando-me à obrigação do pré-requisito para esta filiação, a de cavaleiro templário, ou a de maçom do 32º grau do rito escocês.
Em violação intencional, da qual posso incorrer na terrível pena de ter meus globos oculares perfurados até o centro, com uma lâmina de 3 gumes, meus pés esfolados, e ser forçado a caminhar pelas areias escaldantes das estéreis margens do Mar Vermelho, até que o sol escaldante me atinja com uma peste lívida, e que Alá, o Deus dos árabes, muçulmanos e maometanos, o Deus de nossos pais, me auxilie no pleno cumprimento disso. Amém, amém, amém. Grão potentado, em sinal de sua sinceridade, saúdem o livro sagrado, a Bíblia. Sacerdote, desamarrem os filhos do deserto. Eles agora são de nobre nascimento. Os raios do sol quente e escaldante sobre as margens estéreis do Mar Vermelho são fortes e mais abrasadores do que a correia de cânhamo. Todos os nobres estão sentados ao alcance do grão potentado, que bate uma vez. Os candidatos são ordenados a se levantar, e seus pulsos são desamarrados. Sacerdote, nosso oriental agora conduzirá os filhos do deserto à nossa caverna purificadora no sul. É a fonte de Meca. Que eles lavem suas mãos em inocência, purificando-se das armadilhas do pecado, e do vício que possam tê-los cercado, e que retornem a nós, livres das manchas de iniquidade. Conduzidos à fonte ou urna, com música e versos, e então conduzidos para o Oriente. Grão potentado, meus amigos, é com prazer que lhes estendo as saudações dos nobres do santuário místico, e os parabenizo por terem passado até aqui pelas cerimônias de nossa ordem. Suportem bravamente o teste muçulmano, e provem sua fidelidade à nossa causa. Embora a perspectiva em nossa cerimônia, e o aspecto de nosso propósito possam parecer vagos, permitam-me assegurar-lhes que há um significado profundo e formidável em tudo isso, e quando tiverem passado, sem hesitar e sem se abalar, por nosso teste final de fidelidade, coragem e fibra, então, de fato, serão dignos de abraçar nossa causa. Mas, bem, caso decidam, em última instância, recusar-se a participar ativamente, ainda estarão ligados pelos laços mais fortes, a permanecer neutros. Lembrem-se disso e continuem fiéis até a morte. Mas antes de revelarmos nosso formidável propósito, vocês devem provar sua fidelidade e coragem. Não esperamos que todos participem ativamente, mas aqueles que não se unirem à tarefa, devem aplaudir nossos feitos, ou, com silêncio, não favorecer uma facção adversária. Com esta advertência, entrego-vos ao nosso guia, e aos seus companheiros, que vos conduzirão à antecâmara, e vos vendarão os olhos, e um a um, sereis submetidos ao teste de coragem muçulmano. E, caso ocorra um desastre imprevisto, temos o dever de honrar e proteger aqueles que vos são próximos e queridos. Antes de partirdes, desejamos-vos boa sorte, e adeus. Sacerdote, aproximando-se do leste, e erguendo ambas as mãos. E que Alá vos proteja, e vos ampare, para que não sejais lançados no inferno. Agora, abram-se completamente os nossos cofres secretos, para que os vapores da estagnação se dissipem. Abram a passagem para o deserto, e dispersem os nossos fiéis árabes em formação completa, para o teste muçulmano. Avante! Os candidatos são conduzidos ao som de música solene, para se prepararem para a segunda parte. Cada candidato está sob a custódia de um soldado árabe. Sentam-se, e, se houver mais de um candidato, realiza-se um sorteio, e cada um tem a sua vez de ser iniciado. Eles são submetidos à iniciação com os olhos vendados, numerados por 1, 2, 3, etc., sendo 6, o maior número de iniciados em uma única noite. Os demais, se houver, são levados secretamente para um canto, têm as vendas removidas, e testemunham a iniciação dos outros, cabendo-lhes apenas assumir as obrigações. Na sala de preparação, ouvem-se. Um caminho árduo e difícil se estende à sua frente, repleto de perigos e dificuldades. Suas vidas estarão em risco, e vocês poderão perdê-las. Mas lembrem-se: aqueles que morrem na fé, ressuscitarão em glória. Portanto, busquem a coragem, essa verdadeira qualificação maçônica, que demonstra uma atitude destemida e corajosa, que despreza os atos de um covarde, que apenas imita a conduta de um herói.
Portanto, permitam-se ser iniciados com todas as formas e cerimônias desta antiga e honrosa instituição. Todos vocês concordam com esta prova de fortaleza, essa verdadeira qualificação maçônica? Candidatos: sim, concordo. Os números 1, 2 e 3 são conduzidos primeiro à sala, de mãos dadas. Presos atrás deles, com os olhos vendados. Quando são colocados na jornada pelas areias quentes, estrada acidentada, cada um com um soldado árabe de cada lado, cutucando com seu sabre, para apressá-lo, e quando um cai, um golpe com o lado plano do sabre o faz levantar. Depois de darem 2 ou 3 voltas, 2 são escolhidos para escapar dos inimigos que, segundo lhes dizem, estão se aproximando em uma missão, para assassinar todos que não passaram no teste do buraco. O teste do buraco. Um grande cilindro de metal é então apresentado, estendendo-se por cerca de 9 metros. Cada candidato é questionado, se já foi chamado de covarde, ou se já virou as costas para um inimigo. Ele é induzido a responder: não, eu cumpro tudo o que me comprometo, e nunca recuo ou desisto. Em seguida, são conduzidos a extremidades opostas do grande cilindro, obrigados a entrar, e instruídos a se apressarem, pois o inimigo está se aproximando. O centro do cilindro contém uma forte rede de corda ou arame, impedindo a passagem de qualquer um dos dois. Eles se encontram no meio do cilindro, e se esforçam para passar um pelo outro, enquanto os árabes golpeiam a parte externa com porretes e espadas, até ficarem satisfeitos, quando abrem uma passagem na porta, e perguntam se desejam continuar, ou recuar. É claro que eles recuam e desistem, após receberem uma lição sobre sua autoconfiança, e serem avisados para nunca terem certeza de algo, até que o tenham experimentado. 1 a 1, são levados para outro compartimento, muitas vezes estendidos em uma prancha, para descansar. Enquanto estão nessa posição, um pequeno cachorro, ou alguém que possa imitar um cachorro, é induzido a dar um latido agudo, logo após algumas gotas de água morna serem esvichadas no rosto do candidato, com o comentário: tirem esse cachorro daqui, ele acabou de urinar na cara do senhor. Momento em que ocorre uma risada geral, e o truque é mostrado ao candidato. Em seguida, usa-se o para-choque. Uma caixa com cerca de 1,80 metro de altura, perpendicular de um lado e côncava do outro. Uma escada é então colocada no lado côncavo. O candidato sobe a escada, e se senta no topo, com as pernas penduradas para fora do lado côncavo. Então, ele é instruído a segurar a ponta de uma corda grossa, com cerca de 60 centímetros de comprimento, sustentada por um pequeno fio ou cabo. Ele é instruído a não soltar a corda em hipótese alguma, a qual ele segura firmemente, quando a caixa se desfaz, e ele é arremessado para baixo pelo lado côncavo da caixa, batendo a cabeça e as nádegas em uma divisória fixada para recebê-lo. Ele é então conduzido ao grão-potentado, a quem ele é instruído a aproximar-se com humildade e grande reverência, curvando-se profundamente sobre os joelhos, com a cabeça próxima ao chão, e as nádegas elevadas, onde recebe o grande salã, que consiste em um golpe nas nádegas com 2 tábuas, entre as quais são colocados torpedos, que explodem com um forte estrondo ao se chocarem. Isso é chamado de grande salã, ou golpe de apresentação. Ele é então apresentado ao grão-potentado, próximo ao qual há uma bateria galvânica, disposta de forma, sob o tapete, que, ao ser apresentado ao grão-potentado, o candidato recebe um forte choque elétrico. Todos aqueles a quem coube a sorte no sorteio, são autorizados a entrar na sala e sentar-se. Após um encontro social com os membros, cada um dos quais circula pela sala, e é apresentado pessoalmente aos oficiais e membros presentes, bem como aos soldados árabes, 2 dos melhores boxeadores, ficam conversando com o candidato, quando um diz ao outro: aposto $1 que consigo adivinhar a idade deste irmão com mais precisão do que você. O outro aceita a aposta. O dinheiro é entregue a outro nobre. O apostador, após alguns palpites absurdos, pergunta a idade da pessoa. Quando ela revela sua idade, começam a discutir, cada um mentindo para o outro. Um desafio é então lançado e aceito. Um ringue é formado,
2 candidatos são escolhidos como segundos, e assim que as luvas, grandes luvas de boxe, são apresentadas, o grão-potentado aparece, interrompe a luta, multa cada um dos lutadores em $100 e declara que os segundos, candidatos, devem lutar por seus respectivos clientes. Ou seja, supondo que A e B sejam os boxeadores profissionais, o segundo de A deve lutar com B, e o segundo de B com A. Um ringue é formado, e os candidatos novatos, encontrando-se, é claro, com algum nobre habilidoso, levam alguns golpes fortes, o que diverte os nobres e os outros candidatos. Enquanto a luta acontece, algum nobre reclama que foi roubado, que seu bolso foi furtado. Ele havia colocado anteriormente um pacote, ou algum objeto de valor no bolso, ou na roupa de um dos candidatos. Segue-se uma busca geral. O objeto roubado é encontrado com um candidato que não foi muito exercitado, e ele é imediatamente acusado do roubo. É abordado por 2 ou 3 nobres, retirado à força da sala para julgamento, despido de suas roupas, exceto uma cueca. Ele é então vendado, e, após ser conduzido pela sala, é sentado em uma grande esponja cheia de água gelada, quando chega a notícia de que ele foi perdoado por causa de seu bom caráter, notícia que acaba de ser recebida por telégrafo. Ele é conduzido para fora e recebe suas roupas anteriores. Enquanto o procedimento acima é realizado, os candidatos que escaparam da luta de prêmios, etc., são conduzidos a outra sala, onde encontram vários membros disfarçados de mulheres, ou os encontram discutindo uma esperada visita das damas nobres do santuário, ou são informados diretamente de que haverá tal visita naquela noite, e que um comitê poderá ser designado para recebê-las de maneira apropriada. O candidato é despido, ficando apenas de camisa, cueca e chinelos, tem os olhos vendados, e é conduzido pela sala diversas vezes, sendo então interrompido. Condutor, ao candidato. Este é o local onde nossos irmãos param, para aspergir a passagem do diabo com urina. Você contribuirá com algumas gotas de urina, para comemorar o momento e o lugar onde todos que passam por aqui, renunciam às artimanhas e aos males do mundo, para adorar no santuário do Islã. Apenas algumas gotas serão suficientes. O candidato começa a obedecer às instruções, quando a venda é arrancada de seus olhos, e ele se depara com um grupo disfarçado de mulheres, com os rostos cobertos por toucas e capas à mostra, o resto do corpo escondido por uma tela. Ele é autorizado a escapar da sala em meio a uma gargalhada dos espectadores. Enquanto isso, e durante essas cenas, outro drama se desenrola da seguinte forma. Algum membro sai e chama o candidato mais tímido para um canto. Ou, se houver apenas um, ocorre uma certa demora, e ele fica sozinho com o membro que deveria ser seu amigo. O membro então se apressa em encorajá-lo, e lhe diz confidencialmente que ele não será prejudicado, que tudo não passa de uma cerimônia, etc. E que, embora organizada como uma inquisição de vigilância em geral, neste país se tornará inteiramente uma ordem social. Então, ele lhe dá a senha, os sinais, etc., apressadamente, em confiança e com raiva. Quando finalmente se confia plenamente no assunto, ele é descoberto por algum oficial ou membro, que se enfurece com a revelação, e troca palavras ríspidas. O descobridor declara que o denunciará ao grão-potentado para censura. O membro responde: faça como quiser, tudo isso do lado de fora. O assunto é então sussurrado, para que os demais candidatos ouçam, se houver mais de um, e expressam opiniões de que haverá problemas por tal exposição, antes que o candidato veja o fim das cerimônias, etc., ou que foi uma informação ilegal dada antes da iniciação. Este candidato é então deixado por último, se houver mais de um. Enquanto isso, o amigo, membro, que traiu os sinais, se retira para outra sala, tira toda a roupa, exceto a camisa, as calças e os sapatos. Ele clareia o rosto, e, no momento apropriado, tem os pulsos amarrados, é pintado de preto sob os olhos, e nos lábios, para lhe dar uma aparência horripilante.
mantém-se fora da vista e aguarda a próxima cerimônia, ou veste-se com um dominó e uma máscara, e espera até ser solicitado, tudo isso deve ocupar um curto espaço de tempo. Além disso, outro membro, um jovem esguio, frágil e de rosto liso, de preferência, é escolhido para se vestir como uma mulher, ou uma jovem árabe. Veste um manto branco, ou marrom esvoaçante, ajustado na cintura, com os braços e o pescoço descobertos, uma peruca feminina, ou um lenço de seda listrado na cabeça, o rosto pintado de branco, com zinco e bismuto, as sobrancelhas escurecidas e arqueadas, e as pálpebras inferiores delineadas com tinta da Índia, para disfarçar o máximo possível. Ele é coberto com um dominó, e mascarado, para entrar no templo, e senta-se com um membro de porte físico leve, ou um homem de posição inferior, não muito proeminente ou conhecido. Este membro veste um dominó, sob o qual usa casaco, colete, etc. E camisa branca. Sob a camisa, é preso um cinto largo e macio, acolchoado, que passa pelas axilas com 2 tiras da frente dos ombros, passando pelas costas, e 2 das omoplatas. Atrás dos 4, unem-se em um círculo, ou giram na nuca, prontos para uma execução inofensiva por enforcamento, no momento apropriado. Esses membros disfarçados, estando todos preparados, sentam-se em dominós, e mascarados em algum canto obscuro, para aguardar as cerimônias. Oficiais e membros, todos trajados com vestes e máscaras. Organização do templo. Imediatamente após os candidatos saírem da sala do templo, uma grande mesa de banquete é colocada no lugar do altar, com almoço ou banquete, o que melhor se puder fazer, em variedade, de acordo com a capacidade do corpo. Quando tudo estiver devidamente preparado, uma estrutura é colocada sobre a mesa, a saber, 4 varetas quadradas, formando um poste para cada figura, com cerca de 35 centímetros ou mais de altura, com barras em cada canto, formando uma estrutura quadrada do tamanho da mesa. Tudo isso fica acima do banquete, e sustenta um pano ou cobertura preta, elevada no centro, formando ostensivamente um túmulo. O pano é ornamentado com esfinges, urnas, crescentes, etc., e deve chegar ao chão em todos os lados, e ter franjas. Isso esconde toda a mesa, e o banquete. O lavatório, o altar, o incensário e todos os móveis, são colocados ao redor do templo, em cada lado. Ao norte, ergue-se um cadafalso com 2 vigas verticais, e uma horizontal, pintadas de preto, e suficientemente fortes para suportar o peso de um homem suspenso. Há um furo no centro da viga horizontal, e uma polia no canto direito para a corda deslizar. Também há um pino forte no centro da viga perpendicular direita, onde a corda será presa após a suspensão do homem, com um fecho na extremidade do laço, no centro, para encaixar o anel na nuca do culpado. O patíbulo deve ser alto, o suficiente para permitir que os executores levantem os membros, a cerca de 1 metro do chão, e deixem um espaço de 60 a 90 centímetros acima da cabeça. Todos esses aparatos custam pouco. Todo o equipamento foi projetado para não ser muito caro, a menos que se desejem propriedades extravagantes. Um membro com túnica branca, caveira e máscara com rosto de esqueleto, fica em frente ao cadafalso, para ajustar a corda no momento apropriado. 2 membros fortes, vestidos de preto, ficam ao lado do cadafalso, para elevar o culpado. O cadafalso pode ter cortinas pretas ao redor, se desejado, para ocultar os executores ao lado. Além disso, um cepo para o carrasco é colocado ao sul, coberto de preto. Um carrasco com uma lâmina entalhada, vestido com uma túnica escarlate franzida na cintura, com cinto e espada, usando uma máscara escarlate, preside o cepo. Ao lado do cepo, jaz no chão uma cabeça falsa coberta com um pano preto, com barba, para se assemelhar a um membro, se desejado. Uma pequena tigela ou prato, também deve estar pronto em um suporte para cerimônias de sangria. O gongo deve ser tocado por algum membro competente, e o organista em seu posto. Tudo está agora pronto para a segunda sessão. O deserto bruto ou artificial. Segunda sessão.
O deserto, seja ele artificial ou não, é então preparado da seguinte maneira: os candidatos são vendados e entram descalços após 3 alarmes altos, golpes violentos com o martelo. Inicialmente, eles avançam um a um, sobre um tapete, depois sobre uma camada de palha de milho, em seguida, sobre uma faixa de lona ou lençol, espalhado com pedrinhas, seguido por uma escada com degraus próximos, bancos de acampamento dobrados, e um rolo compressor ou qualquer caminho irregular mais convenientemente preparado, saindo pelos corredores, etc., de acordo com as instalações. Durante esse percurso, tocam tambores, flautas, gongos, órgãos, chocalhos, cornetas, etc., ou quaisquer instrumentos de pandemônio horrendos, conforme desejado. Em seguida, os candidatos são perseguidos e testados até o limite de sua resistência. Finalmente, são devolvidos, um a um, ao templo, em meio ao tumulto, dominados, colocados em uma rede ou lona, dobrados e balançados de um lado para o outro, ou jogados para cima, carregados às pressas, e, por fim, colocados em algum aposento externo, para aguardar os outros candidatos. Quando todos tiverem passado por essa provação, reúnam-nos na antessala, removam as relíquias do deserto, e imediatamente organizem o templo para a última cerimônia ou terceira sessão. Com todos prontos, os oficiais devem estar em seus postos, os executores no cadafalso, o esqueleto mascarado em frente a ele, e o carrasco no cepo, etc. Em frente ao oriente, 7 assentos são preparados para 7 homens, chamados de Conselho da Inquisição. Antes do alarme, o potentado chama 7 oficiais ou membros para a Inquisição, a oriente. O potentado ocupa o centro, 2 rabãs, um de cada lado. O sacerdote ocupa a cadeira a oriente, empunhando o cetro. Todos mascarados, exceto o potentado e o sacerdote. A sala está completamente escura. Os mestres de cerimônia estão do lado de fora com os candidatos, vestidos com túnicas brancas, ou dominóis, calçados e sem venda nos olhos. Terceira sessão. Primeiro mestre de cerimônia, do lado de fora, bate 3 vezes ruidosamente na porta, com um martelo de madeira. Guia oriental, lá dentro, devolve o alarme, abre o portão, e diz: por que esse alarme estridente? Mestre cerimonial, 1, 2 ou 3, candidatos em busca dos segredos do santuário místico. Guia oriental, possuem o passe místico? Mestre cerimonial, sussurra: Nêmesis. Guia oriental, deixem-nos entrar. Correntes são puxadas. O gongo soa abaixo. O órgão toca, e uma porta é aberta. Os candidatos são conduzidos à frente do oeste e acomodados. Grão potentado, meus amigos, tendo passado pela provação de atravessar as areias escaldantes do deserto sem se deixarem abater, vocês retornam agora para as cerimônias finais. Mas, inesperadamente, nos vemos compelidos a realizar uma inquisição secreta para julgar e executar um elemento traidor, dentro de nosso templo. Devo, contudo, suspender esses procedimentos para lhes conferir brevemente o conhecimento de nossos segredos. Se desejarem recusar a participação ativa, estarão sagradamente obrigados ao sigilo e ao silêncio. Nossa missão é socorrer os aflitos, aliviar os oprimidos, proteger os inocentes, e punir os culpados, igualar as condições, estabelecer harmonia entre todas as crenças, esmagar o fanatismo e a intolerância, e perpetuar o bem-estar da humanidade. O crime assola o país. Nossas leis são consideradas inadequadas para a emergência, e somos defensores de uma inquisição vigilante para executar e punir prontamente o malfeitor, o ladrão, o assassino, o despojador da inocência e da virtude, o violador de obrigações e o profanador do voto maçônico. Nosso propósito é incutir terror no coração da classe criminosa, levando-os rápida e impiedosamente ao cadafalso ou ao arco do santuário místico. Prender, julgar e executar dentro de 1 hora, e assim tomar a lei em nossas mãos, e punir sumariamente o malfeitor. Sangue por sangue e vida por vida, e enquanto nossa justiça veloz alcança, e pune o malfeitor,
Sim, mesmo no calor do crime, será uma lição para aqueles que permanecem e desconhecem o destino do falecido. Não está longe o dia em que o nome e o brasão dos nobres do santuário místico infundirão um terror pálido ao elemento selvagem e devorador do crime, e as orações agradecidas dos desprotegidos atestarão a justiça de nossa causa. Agora, investirei vocês com as saudações, sinais, apertos de mão e senhas de nossa ordem. Trabalho da terceira sessão. Capitão da guarda, descobrindo um membro com uma mulher disfarçada no templo, grita: nobre profeta e sumo sacerdote, um espião, um intruso, um traidor está no templo. Todos se levantam. Confusão. Oficiais de cerimônia, guia e sacerdote dirigem-se ao local. Capitão da guarda. Nobre sacerdote, acabei de descobrir que um intruso acompanhado por uma mulher, ambos em passe secreto, conseguiram entrar no templo. Apontando e removendo a máscara. Sacerdote. Por nossa fé, nobres, fomos traídos. Ambos são detidos pelo guia oriental e pelo marechal, e cercados por inquisidores, que exclamam: para o carrasco com eles. Potentado. Parem. Afastem-se. Retirem o manto daquela mulher, amarrem-na e aprendam. Dominó e capuz retirados, e a mulher permanece presa, vestida de branco e consternada. Braços e pescoço nus. Potentado, apontando para o membro masculino. Despojem e enforquem esse espião sem demora. Oficiais despem o indivíduo brutalmente, deixando-o apenas de camisa e calça. Ele já estava pintado de pálido e abatido, e preparado para a execução, conforme as instruções anteriores. Potentado. Estrangeiro, não tens defesa? Se não, encontrarás a morte como espião. O culpado balança a cabeça negativamente. Potentado. Então que o culpado seja executado. Ele é levado às pressas para o cadafalso. O carrasco, com uma máscara de esqueleto, ajusta a corda. Ela fica frouxa e é colocada em volta do pescoço, para parecer real. Sacerdote, ajoelha-se diante da forca. Assim, entregamos tua vida em troca de nossa própria segurança, e que a justiça, a paz e a misericórdia te acompanhem. O carrasco coloca o barrete preto sobre ele. O sacerdote se levanta, ergue um lenço e o deixa cair. O gongo soa e a vítima é suspensa no ar. Ele se debate por um instante, e permanece pendurado em silêncio, aparentemente sem vida. Potentado. Assim pereçam todos os nossos inimigos. Nobre guia, sente essa mulher malvada junto ao cepo, e faça um profundo corte em forma de crescente sobre seu peito nu. Não podemos tirar sua vida. Ela desmaia e cai na cadeira, ou nos braços. Guia oriental, ilustre grão potentado, ela já desmaiou. Potentado, melhor ainda, ela não sentirá a dor. Corte a meia-lua em seu peito, e arraste-a para fora do nosso templo. Ela não se esquecerá dos nobres do santuário místico. Ela é arrastada em uma cadeira até o cepo, uma tigela é trazida, seu peito está exposto, e uma faca é vista na mão do oficial. A tigela é segurada à frente, e um oficial por trás segura sob o braço uma pera de borracha com haste, que contém meio litro de vinho tinto. Um corte, um gemido e o sangue, vinho, flui para a tigela. A tigela é colocada no cepo, uma toalha manchada de sangue também é jogada, e ela é carregada do templo na cadeira, para uma câmara externa. Sacerdote. Pegando a tigela, nobre conselho da Inquisição agora, em testemunho da justiça de nossa causa, que com o sangue desta donzela, selemos a aliança do nosso vínculo de segredo e silêncio. E que o trabalho sangrento deste dia, seja sepultado nos recônditos mais profundos do coração de cada nobre. Sacerdote e os 7 inquisidores bebem. Que a cortina em frente ao cadafalso seja fechada, e o executado possa descer para descansar. O oficial que flagrou o membro expondo o ato, se levanta apressadamente, o membro já está preparado do lado de fora. Sacerdote.
Ilustre grão-potentado, exijo agora censura ou punição para um membro, mencionando o nome, sobre cujo caso este tribunal inquisitorial deliberou pelo crime de traição em nosso meio, expondo nossos segredos a um amigo e candidato dentro do nosso próprio templo. Potentado, que ele seja trazido perante nós. O segundo culpado é trazido, despido, como descrito, até ficar apenas de camisa e calças. Potentado, Senhor, o Senhor foi abertamente acusado de traição e perfídia da nossa fé, não apenas aqui, mas também fora dos muros do nosso templo. A Inquisição da Vigilância julgou e condenou você. Qual é a sua defesa? Guia Oriental, grão-potentado e inquisidores do nosso conselho, permitam-me apelar a este tribunal, para que tempere a justiça com misericórdia, e, como leve atenuante deste crime, permitam-me oferecer esta defesa. Estando de língua solta quando embriagado, e insistentemente importunado por seu melhor amigo, ele, em parte, cedeu, tudo por boa vontade, mas com a intenção de amizade, e sem intenção de causar dano, relatou levianamente quem éramos, e o objetivo da nossa causa. E este seu amigo e companheiro, agora vem nos confrontar em nosso covil, e se exonerar assumindo nossos votos. Portanto, opino que a punição de ambos deve ser igual, e que cada um assuma a culpa, ou que o noviço assuma por completo, pois é monstruoso deixar seu amigo perecer por um crime cometido por ele mesmo. Potentado, ao candidato, cavaleiro estrangeiro, assim acusado, levante-se. O que você tem a dizer sobre esta grave acusação? O candidato responde, não importa o que. Membro culpado, pelo meu juramento muçulmano, ilustre e grão-potentado, tudo o que foi dito pelo nosso nobre guia é verdade. Que errei, não posso negar, mas fui informado de que ele distorceu tudo o que lhe confiei, e por isso devo sofrer por seu crime. Potentado, pare, basta. Altíssimo profeta e sacerdote, a vós apelo para julgamento. Embora nosso conselho já tenha decidido, ainda assim apelo a vós. Sacerdote, avançando no salão, grão-potentado e conselho de inquisidores, nossa causa está sendo duramente testada, nosso templo e nosso santuário em perigo, o crescente se torna perpendicular, ponta a ponta, e derrama seu sangue místico. Azuris choram, e a justiça deixa cair sua balança, pois por culpa deles, espiões caíram em nosso meio. Nossa segurança exige julgamento sobre ambos. Que o primeiro culpado, e seu companheiro sejam levados juntos ao cadafalso. Todos os inquisidores se levantam e exclamam: para o cadafalso! Para o carrasco! O primeiro e o segundo mestres cerimoniais prendem o membro culpado, e o conduzem ao cadafalso, depois prendem o candidato, e o conduzem para o oeste. Retiram suas vestes, casaco, colarinho, etc., exceto calças e camisa, iguais às do membro culpado, e amarram suas mãos. Potentado. Que o traidor sofra primeiro. O culpado é levado às pressas para o cadafalso, vendado e obrigado a se ajoelhar. Sua cabeça é colocada no cadafalso, uma cabeça falsa de cera ou esculpida fica ao lado do cadafalso, com um pano preto sobre ela, fora da vista. Sacerdote, segurando o cetro. E agora, que a justiça, a paz e a misericórdia permaneçam contigo. Golpeie. O machado cai, o culpado tomba no chão, o carrasco se abaixa, levanta o pano preto da cabeça falsa, e cobre a cabeça do culpado, agarra a cabeça falsa pelos cabelos, levanta para a vista e exclama: Nêmesis. O candidato é vendado e obrigado a se aproximar do cadafalso, e se deitar sobre ele. Sacerdote, pare. Carrasco, marque o pescoço deste estranho com a cimitarra, mas não o mate. O carrasco dá um tapa no pescoço do candidato com uma toalha úmida, e ele é imediatamente tomado à força e colocado na rede ou lona, carregado e colocado em um caixão, na extremidade leste do catafalco, enquanto o culpado e a cabeça são levados para uma sala externa. Todos os oficiais retornam. Potentado, assim o malfeitor e o transgressor, encontram Nêmesis na Inquisição do Santuário Místico, e agora se torna nosso dever,
depositar o resultado de nossa vigilância no túmulo, isolado dos olhos do mundo intrometido, um lugar adequado para os restos mortais dos infiéis. Nobre guia oriental, para que o segredo do nosso catafalco místico não seja permanentemente conhecido por nossos noviços, que eles sejam novamente enganados, para que seus corações aprendam o segredo, e suas línguas, o silêncio, antes que lhes sejam confiados, os segredos do santuário místico. Todos os candidatos são vendados. O caixão é então colocado em pé, ou inclinado com a cabeça sobre uma cadeira, na extremidade da mesa ou túmulo, voltado para o leste. O cepo e o carrasco são colocados no lado oeste. O culpado é novamente erguido pela corda, com o carrasco esquelético ao seu lado. A mulher senta-se ao norte. Oficiais e membros se reúnem ao redor da mesa em poses teatrais, e as luzes são acesas. O pano preto e a moldura são removidos da mesa do banquete, e tudo está pronto para o final. Grão potentado, agora, alegremo-nos, pois a iniquidade depôs seu orgulhoso ídolo no pó, e a justiça triunfou sobre o pecado. E que nossa luz brilhe sempre diante dos homens, para que contemplem nossas boas obras. Gongo, vendas removidas, música e júbilo geral no banquete. O candidato é servido e come e bebe dentro do caixão, o culpado também da forca, assim como a mulher, ainda vestida a caráter, ao norte, etc., etc. Após o banquete geral, a reunião é encerrada formalmente. Após um banquete geral, mas antes do encerramento formal da reunião, os candidatos devem assinar com nome, profissão, residência e idade, quando receberem instruções sobre o trabalho secreto, conforme segue. A saudação. Aperte as mãos esquerdas, dê um aperto de mãos, e levante a mão firmemente até a lateral do rosto, como se estivesse espantando uma mosca. A grande saudação salã. O sinal é dado voltado para o oriente, inclinando-se para a frente, como se estivesse fazendo uma reverência profunda, com os braços erguidos, e as palmas das mãos estendidas para fora, a cabeça projetada para a frente, de maneira reverente e suplicante, o corpo mais curvado do que o mostrado na imagem. Este sinal deve ser dado ao entrar e ao sair. A palavra de entrada é dada ao guardião externo. Meca. A palavra de entrada é dada ao guardião interno. Nêmesis. Fim. Observação. Em diferentes lugares, este trabalho é realizado de maneiras diferentes, e nem sempre de acordo com o número de candidatos etc., mencionados aqui. Este é o trabalho padrão.